Olá pessoal, no nosso curso de formação de instrutor de Libras, vamos trabalhar durante esta semana alguns teóricos da educação como Demerval Saviani, Maurice Tardif, Perrenot e Teresa Mantuan. Saviani contribui para as nossas reflexões informando que o papel do professor é elevar os alunos ao nível não elaborado, do nível do conhecimento espontâneo, do senso comum, para o nível do conhecimento científico-filosófico. Deve ser capaz de compreender o mundo nas suas múltiplas inter-relações e, portanto, passar da visão empírica, fragmentada do mundo, para uma visão concreta e articulada. Assim nós podemos entender que, seja individual ou que seja coletiva, a formação do instrutor, a formação docente, deve ser compartilhada e de forma recursiva, envolvendo todo o grupo, toda a comunidade escolar. E quando colocamos aqui a comunidade escolar, que fique bem claro, não são apenas os professores e os gestores da escola. Desde os pais, aos auxiliares terceirizados, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, pessoal da segurança, todos fazem parte da comunidade escolar. E se é dessa forma, envolvendo o individual e o coletivo, é preciso que se faça compreender a responsabilidade e o papel de cada um desses educadores em potencial. Então, tendo criança surda, acolhendo a criança surda, é necessário que a língua de sinais seja uma ferramenta, um instrumento de orientação. Porque todos, ao final, são educadores, desde o segurança, ao merendeiro, o pessoal da cozinha, ao pessoal da limpeza, gestores, professores, os pais. Todos têm a sua contribuição na formação daquele sujeito. E a criança surda precisa dessa orientação. Não pode ser apenas uma pessoa, um intérprete responsável para todo o diálogo na escola. Até porque, para que haja respeito entre as pessoas, entre a comunidade escolar, no interior da comunidade escolar, é preciso que todos se permitam com a oportunidade de aprender a língua de sinais para poder então se comunicar com as crianças, adolescentes, jovens e adultos surdos. A contribuição de Tardif é a partir da compreensão dos diferentes saberes. Ele distingue, por exemplo, que os saberes experienciais adquirem também uma certa objetividade em sua relação crítica com os saberes disciplinares, curriculares da formação profissional. E que a prática cotidiana da profissão não favorece apenas o desenvolvimento de certezas experienciais, mas permite também uma avaliação dos outros saberes através da sua retradução em função das suas condições limitadoras de experiências. E que os professores não rejeitam os outros saberes totalmente. Pelo contrário, eles os incorporam à sua prática, retraduzindo-os, porém, em categorias do seu próprio discurso, ou seja, adaptando os diferentes saberes para a sua prática. E nesse sentido, a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através da qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de outra. Mas tem um detalhe: diante de uma pessoa surda, não são só os saberes experienciais, os saberes curriculares, mas os saberes que trazem desde a formação profissional, envolvendo os conhecimentos, desde a língua de sinais, à estruturação cognitiva pedagógica de como lidar com a pessoa surda. As contribuições de Tardif são importantes para dar relevância nas percepções e concepções de cada sujeito, professor, instrutor, como lidar com os indivíduos, mas que é necessário a formação específica em língua de sinais e em educação de surdos. Perrenot já traz uma contribuição mais aplicada e eu concordo com este primeiro item que ele traz, muito importante: colocar os alunos em situações de dúvida, de confronto, de troca, de interação e de decisão. Nós podemos pegar esta fala e aplicar diretamente na educação do surdo, para tirar ele da zona de conforto,
para que ele saia do sentimento de que já sabe do conhecimento, de que já domina o conhecimento, que já viu, que já experienciou, como se uma vez visto, uma vez vivenciado, uma vez passado por aquela situação, não precisasse mais rever, não precisasse mais estudar, não precisasse saber os pormenores das ocorrências ou outros tipos de ocorrências que possam advir. Então é preciso fazer com que o indivíduo surdo, ele gere, ele desenvolva, ele amadureça a sua dúvida, os questionamentos, no confronto, e que também decida por situações. Não espere que o intérprete decida por ele, ou que o professor decida por ele, ou que os pais decidam por ele, ou que outros colegas decidam por ele, ou que o próprio surdo, o outro mais velho, decida por ele. Não. Trabalhar a autonomia, trabalhar a liberdade, trabalhar o poder de decisão. Mas para isso, para se decidir, tem que conhecer. E se não conhece, ao decidir, se não der certo, refletir, amadurecer e refazer. Eu tenho visto muito o surdo deixar que quem resolva, quem decida, seja o intérprete, seja o professor. Ou então um outro surdo. Por medo, por insegurança, por não querer errar. Isso não pode. Nós temos que trabalhar o confronto e trabalhar exatamente essa decisão. E aprender que o erro faz parte da aprendizagem. Não pode acertar tudo. Tem que errar para acertar. O erro e o acerto são duas faces de uma mesma moeda. Então, Pernod coloca que os forcem a explicar com justificativa e argumento. Isso não se vê na educação de surdo. Expondo suas ideias, acolhendo ou fornecendo informações que subsidiem a tomada de decisão consciente. Despertar a autoconsciência no sujeito surdo é quase algo inatingível. Ter consciência dos fatos, como trabalhar isso com o sujeito? Então é um desafio para cada um dos instrutores, professores, intérpretes. E tomar a consciência, assumir com autonomia e liberdade a sua própria gestão de vida. Gerir sua vida. Então, Pernod continua colocando que é fundamental o planejamento. Aprender a trabalhar de forma colaborativa, compartilhando com o outro. Aprendendo e errando com o outro, para que a força, a união, a relação de interação um com o outro, de amizade, de respeito, possa ser fortalecida. Mas esse outro que eu estou colocando aqui não tem que ser só surdo, não. Tem que ser com o ouvinte. Porque o surdo vai aprender com o ouvinte e o ouvinte aprender com o surdo como lidar. Melhor experiência do que isso é ver crianças surdas e ouvintes brincando, um ajudando ao outro. É entrar numa sala com crianças com 7, 8, 10 anos, ouvintes aprendendo língua de sinais para poder dialogar com seu amiguinho que é surdo. Isso é muito lindo e está acontecendo. E é positivo, é preciso continuar acontecendo. É preciso que as crianças surdas e ouvintes juntas dividam as tarefas, busquem obter recursos de forma reflexiva, analisando, dialogando, trabalhando em grupo, questionando de um grupo para o outro, como um conseguiu, o outro não, ainda não, vamos ajudar. E o professor observando tudo isso, verificando como melhorar cada vez mais essa relação. E não segregar, deixar o surdo separado de ouvinte. Grupo de surdo de um lado, nunca colocar o combate entre um e outro. Porque vai ter sempre alguém superior e alguém inferior para poder um gozar da cara do outro depois. Não tem sentido, não é essa a proposta. Então, na perspectiva da pedagogia ativa, que estimule a participação e a cooperação entre os sujeitos. Cooperatividade, colaboratividade, interação. São palavras que devem estar a todo momento sendo trabalhadas na relação entre surdos e ouvintes. Eliminar, por vez, o termo segregar, o termo separar, afastar, excluir a relação de surdos com ouvintes. Então, na dúvida, na investigação, nós temos a reinvenção e a quebra de paradigmas. Com essa relação, nós podemos produzir mais e muito melhor. Pernod continua dizendo que, conforme a perspectiva adotada por cada mediador, a ruptura com as abordagens tradicionais da linguagem é de menor ou de maior teor. A comunicação se apresenta como um ponto gerador, o motor principal do progresso educacional de cada um.
não por exercer uma regulação direta sobre as aprendizagens, mas por estruturar muito fortemente o funcionamento da linguagem e, portanto, também indiretamente as aprendizagens. Na hora que você vai interagindo com o outro, a criança surda vai com a sua linguagem viso-gestual, a ouvinte também vai aprender a dialogar também, e daí nós temos comunicação. E nós temos aprendizagem. Assim a gente pode produzir mais e melhor. Então, a aproximação com a dialogicidade investigativa vai produzir a recognição e a interação entre os sujeitos diferentes, com suas diferenças respeitáveis. A apropriação pelos alunos daquilo que se espera fundamentar sobre cada conhecimento com métodos e procedimentos racionais de ensino, com definição dos objetivos, dos programas e progressões. Conferir uma gama de responsabilidades concretas de operacionalização do currículo das classes escolares e, mais ainda, da necessidade de sensibilização e preparação da comunidade escolar para acolher esses novos desafios educacionais, que é a inclusão, que é a formação e compromisso sem superproteção de professores, sem segregação de escola bilíngue exclusiva de surdo, sem segregação de discurso surdo, que o surdo tem que separar do ouvinte, que o ouvinte é ouvintista, que tem que desagregar pelo audismo dos surdos, dos ouvintes. Não. É trabalhar exatamente essa articulação e harmonia social, interativa, construída, reinventada, com harmonia, com união. A realidade de classes é feita e é dada, frequentemente, de efetivos sobrecarregados, de condição precária de trabalho, de alunos com nível muito diverso de aquisição, cujas origens étnicas, linguísticas e culturais são múltiplas. Então existem atitudes variadas frente à escola. Para que serve a escola? Por que eu vou para a escola? O que me leva a continuar indo para a escola? Não pode ser dado apenas pela situação da Bolsa Família, como é feita pelos pais, ou para garantir o benefício da prestação continuada regularmente, porque é controlado pela frequência na escola. Então, para educar uma criança surda, é preciso ir com curiosidade ativa e não apatia. Dar adesão à contestação dos fatos permanentemente, da sabotagem sistemática à comunicação cooperativa, onde todos possam participar e compartilhar. Não pode permanecer na escola um cabo de guerra entre o professor, intérprete e o instrutor de Libras. O processo tem que ser harmônico e de exemplo entre esses profissionais para que as crianças possam perceber que é possível conviver com todas essas diferenças numa relação integrativa e humanamente possível. Então é preciso objetividade educativa, trabalhando as necessidades, interesses e os valores. Pernod contribui ainda com suas reflexões, afirmando que a heterogeneidade dos sujeitos em cada classe faz com que se reconheça a real dificuldade em lidar com essa diversidade de fatores e de pessoas. Que por mais neutro que seja, nenhum programa está à mesma distância das diversas culturas familiares das quais os alunos são herdeiros. Então é preciso respeitar a cultura familiar. A escola tem que aprender a lidar com o que o pai, com a mãe, com a família está sendo trabalhado. E daí fazer um processo de continuidade e não segregação e separação, onde o que se aprende em casa é uma coisa e na escola é outra. No que diz respeito à língua materna, a heterogeneidade é ainda maior, porque a língua participa plenamente da diversidade das culturas, dos modos de vida e comunicação, dos registros de língua e das normas. Quando se diz aqui língua materna, é a língua de dialogicidade familiar. Qual é, numa família de ouvintes, a língua materna? É a oralização, no Brasil a língua portuguesa, mas mesmo que seja no Brasil de família americana, vai ser americano, vai ser o inglês. Então, a língua materna da criança surda é a oralização. Daí os pais precisam aprender a língua de sinais para que mães e pais, toda a família, passem a interagir com essa criança em língua de sinais. Só assim a língua materna dessa criança vai ser a língua de sinais, vai ser a Libras, no caso brasileiro. Só assim. Senão, a língua materna é a oralização. Então não se pode afirmar
de forma generalizada que a língua materna do surdo é a língua de sinais. Não! Só se e somente se no ambiente familiar o diálogo, a interação, as regras sociais, a convivência, a comunicação seja de fato em língua de sinais. Do contrário, não será a língua materna a língua de sinais. Tem muitos textos que estão equivocados, impondo uma situação que não é verdadeira. Para isso, cada família tem que trabalhar sua história de vida, sua cultura familiar e interagir, integrar com a escola. Da cultura familiar, os interesses e valores envolvendo o sujeito e que na escola seja de fato esse momento integrativo. E daí o ambiente escolar e o social passam a trabalhar com a harmonia familiar. Passam a trabalhar e a conviver em harmonia com o ambiente familiar. Perrineau contribui ainda que é preciso reforçar as capacidades do sujeito em gerir ele próprio seus progressos, suas estratégias diante das tarefas e dos obstáculos. Até porque os alunos são considerados como tendo alcançado êxito ou fracasso na escola porque são avaliados em função de exigências manifestadas pelos professores ou outros avaliadores que seguem os programas e outras diretrizes determinadas pelo sistema educativo. Mas para que se possa trabalhar exatamente essa questão do êxito do aluno, para que possa o próprio aluno gerir ele próprio seus progressos, suas estratégias diante de tarefas, dos obstáculos, é preciso que ele tome consciência da sua função social, do porquê ele está na escola e do que vai levar todo esse conhecimento em construção para a sua própria vida. Então, trata-se de um trabalho de formação profissional bilíngue, que no nosso caso, Libras e língua portuguesa, envolvendo a ensinagem, a cognição e a aprendizagem, envolvendo os profissionais como o professor, o intérprete, o instrutor de Libras. E sem esquecer do importantíssimo papel que tem a família, integrando todo esse aspecto e permeando todos esses saberes e valores. Considera ainda que nesse processo pedagógico, a escola tem o poder de declarar quem fracassa e quem tem êxito. E que as capacidades de autorregulação cognitiva dos educandos são tão desiguais quanto as capacidades de autodefesa e de autorregulação dos sistemas vivos. Daí surge a necessidade de reforçar os mais fracos, mais do que remediar constantemente regulações deficientes. Não podemos usar aqui como exemplo a questão do reforçar os mais fracos, trabalhar com língua de sinais de forma imagética, com estratégias imagéticas demonstrativas, com simulação, com ação, as crianças surdas, para que elas possam compreender, interagir e aprender a intervir junto com os ouvintes. Isso não é segregar, isso não é afastar em ambientes distintos, cada um no seu lado. Nada disso. É trabalhar de forma harmônica, integrada e em harmonia em busca dessa união. Então, para o êxito de uma formação profissional bilíngue, é preciso que ela seja colaborativa e compartilhada. Para Ribas, o ato pedagógico, além da solicitação intelectual, envolve também um conhecimento, intensa relação afetiva entre os elementos participantes do processo de ensino-aprendizagem. Eu vou repetir, intensa relação afetiva. Quando o professor diz que o problema da aprendizagem do surdo é com o intérprete, a responsabilidade do intérprete e a criança surda, ele quebra toda essa perspectiva de estruturação de algum conhecimento, de possibilidade de construir uma relação social mais harmônica. Segrega, elimina o seu compromisso para com o outro, o aluno, a criança surda. Então essa relação deve ser vivida com todas as dificuldades e contradições, porque no trabalho de sala de aula existem elementos relacionais, competições a vencer, desempenhos a que merecem distinção, reconhecimento de situações estranhas ao conteúdo de ensino. Então cada aluno chega com sua história de vida, chega com sua cultura familiar, chega com suas experiências exitosas ou frustrantes, chega com suas necessidades educacionais, e o professor tem que estar preparado para tudo isso. Só que não é só de Libras e intérprete que os surdos precisam. Como foi colocado aqui,
Educação de surdo, estratégias pedagógicas diferenciadas, andragógicas diferenciadas, a depender da idade, a depender da interação do residual auditivo. Contudo, e segundo Mantuan, os professores do ensino regular consideram-se incompetentes para atender as diferenças na sala de aula, especialmente os alunos com deficiência, que seus colegas especializados sempre se distinguiram por realizar unicamente esse atendimento e exageraram a capacidade de fazê-los aos olhos de todos. Mas ela alerta que há também um movimento contrário dos pais de alunos sem deficiências que não admitem a inclusão, por acharem que as escolas vão baixar ou piorar ainda mais a qualidade do ensino se tiverem de receber esses novos alunos. Então, é mais uma vez trabalhar uma zona de tensão, de conflitos muito grandes, de interesses dentro da própria escola. Mas aí Tardif coloca o seguinte, que a maioria dos professores julgam que não podem ser considerados responsáveis pelos resultados medíocres ou mesmo pelo fracasso escolar de determinados alunos, porque os alunos sofrem inúmeras influências que podem afetar seu rendimento e que os professores não podem controlar. E daí, mais uma vez, é um jogo de empurra, um jogo de passa e repassa, de responsabilidade, de falta de formação, de falta de compromisso, de interesses diversos, políticos, culturais, econômicos, ideológicos, que vai gerar cada vez mais conflitos. Quando Tardif coloca que existem inúmeras influências que vão alterar o rendimento dos escolares, eu trago uma reflexão para vocês em relação a um dia de uma criança suburbana, juntando desde eu acordar pela manhã, ao tomar café, ao quando voltar da escola, assistir televisão, envolvendo na internet ou fazendo tarefa. Na rua vão ser mais ou menos 3 horas, que seja no coletivo, que seja andando para a escola, meia hora para ir, meia hora para voltar, 40 minutos. Algumas vezes também vai para a rua para jogar bola, para interagir com outros colegas. Acontece que dentro da escola, na sala de aula, são aproximadamente 4 horas. Mas ainda tem que tirar o horário do recreio. Se na escola passa 4 horas, se na rua são aproximadamente 5 a 6 horas vendo situações de rua, e em casa aproximadamente 6 horas envolvido com a família, nas suas atividades diárias, quem exerce maior influência? O que está em casa, o que está na escola ou o que está na rua? São 3 situações a refletir. Termina o que está na rua tendo mais influência do que está em casa ou o que está na escola, porque aqui vai ter mais motivação para as crianças. Então é preciso que a escola se junte com a casa, com a família, que haja uma união de interesses aqui para trabalhar exatamente essa situação das ruas, envolvendo e construindo. Porque a criança surda, ela vai aprender pelo que vê, pelo que percebe pelo olhar e as demais percepções sensoriais. Mas é muito visogestual. Então é preciso que se construa para ele todo o discurso visual de tudo que se passa. Desde um acidente, por que aconteceu o acidente, desde a queda, por que aconteceu a queda, desde um copo que caiu, por que caiu, há uma folha de papel que caiu, a mesa que caiu, ele que caiu, a bicicleta que caiu, uma fruta que caiu, o que é cair, a construção de conceitos, tudo isso tem que ser apresentado para a criança surda. Conceitos, valores, experiências. Senão ele não vai trabalhar na sua percepção mental, construir um campo conceitual de saberes e valores. Vai ficar limitado só com o que viu. E nem sempre só o visto explica tudo. Muito menos o contexto explica tudo. Para a criança surda, o contexto não explica, dá uma ideia da situação. Tem que haver uma investigação, tem que gerar dúvida, tem que buscar para que possa realmente perceber, descobrir, despertar, errar, acertar.
como foi colocado, muito bem colocado por Perrenot. É assim que a criança surda vai aprender. Precisa aprender. Precisa construir seus valores, seus saberes, seus conceitos. Também trabalhar seu imaginário, a subjetividade, as considerações, construir o raciocínio lógico, a interação, explicar como fez, por que fez, de onde veio aquele pensamento, construir valores. Tudo tem que ser trabalhado com a criança surda de forma apresentada, discutida, construída com ele passo a passo. Não acredite apenas no que está visto, já entendeu, já viu, já leu, já aprendeu. Não pode ser assim.